diante do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Gálatas, capítulo 5. Nós estamos numa série de mensagens sobre essa carta. Entramos hoje no capítulo 5. O tema geral da carta, da nossa série, é a grandeza e a suficiência da obra de Cristo. A grandeza e a suficiência da obra de Cristo. Cantamos isso nessa manhã, sobre essa graça verdadeira, sobre esse amor maravilhoso, né? Sobre o poder do sangue de Jesus, o poder da redenção. Nós fomos criados para vivermos em comunhão com o Senhor, fomos criados para adoração, mas os nossos pais romperam com Deus, declararam independência de Deus, né? E aí foram enganados, iludidos, vocês podem ser como Deus, né? E aí nós fomos expulsos daquele jardim, amados irmãos, e como é que nós poderíamos voltar para aquele jardim se de lá nós fomos expulsos? Só existe uma possibilidade: se o próprio Deus estabelecesse o caminho da volta. E o caminho da volta é o sangue de Jesus. Naquele jardim ainda debaixo de maldição, os nossos pais ouviram uma promessa de redenção, que Deus enviaria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Na semana passada, nós refletimos sobre os dois filhos de Abraão, né? Vimos aí no capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 31. Deus estabelece o início do seu povo com Abraão, pelo caminho mais difícil possível, né? Deus chama um homem de idade avançada com uma esposa estéril e faz promessas a esse casal. E diz que da descendência desse homem viria alguém que iria vencer o mal, que iria pagar a nossa dívida, que iria nos substituir, que ia levar sobre si as nossas iniquidades. E Deus então decidiu salvar, não estabelecer o seu povo e cumprir a promessa de descendência a Abraão, não pelo caminho natural, que seria Ismael, mas nós vimos que Deus decidiu estabelecer manifestar a sua glória através de uma promessa. Ismael nasceu de modo natural, Isaque nasceu por uma promessa. No Evangelho nós temos a promessa de Deus, não na nossa força, não pelos nossos méritos, não de modo natural, mas de modo sobrenatural. E nós, semana passada, vimos isso. Deus olha para duas mulheres, uma fértil e nova, a outra estéril e com idade avançada, e escolhe salvar o mundo através da estéril. Nós enxergamos esse padrão nas Escrituras, né? Repetidas vezes, Deus escolhendo o caminho do mais fraco. Ontem nós refletimos ali no sítio, amém. Ao vivo é assim mesmo, meu irmão. Oh, glória. Isso aí não tem. Ontem nós vimos no sítio que refletimos sobre o 1 Samuel 17, quando Deus usa o improvável para vencer o gigante, né? O gigante faz um desafio e diz assim: eu quero um homem só para lutar comigo. Acontecia isso naquelas civilizações antigas, né? Eles separavam um guerreiro de cada exército e se aquele que vencesse, o outro povo, o outro exército se submeteria àquele que foi o vencedor. E aí, o escolhido por Deus foi um descendente de Judá, né? Raiz de Jessé. Um homem lutou. E aí, como a Bíblia não é uma história sobre Davi,
não é uma história sobre Moisés, não é uma história sobre Abraão, é sobre Jesus. Jesus é o homem que venceu o pecado. Jesus é o homem que nos substituiu, louvado seja Deus, e nós não fizemos nada por aquilo. Quando Davi venceu o gigante, os filisteus se submeteram ao povo de Israel, mas aqueles soldados não lutaram. Cristo pagou a nossa dívida. Ele fez isso de uma maneira maravilhosa. Então Deus escolheu a estéril, escolheu Sara, porque através dessa mulher estéril, séculos depois, uma outra mulher improvável daria luz a um filho, não estéril, mas virgem. E Maria, quando ouve a notícia do nascimento de Jesus, ela pergunta: como será isso? Acho que já havia aula de biologia lá no primeiro século. Maria sabia que era necessário que um espermatozoide fecundasse um óvulo. Maria não estava afetada por ideologias, mas pela biologia, pela ciência. E ela diz: como será isso? Não tenho relação com homem algum. O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus faz isso através de uma mulher estéril, lá atrás. Deus faz isso através de uma virgem. O que Deus não pode fazer através da sua vida, meu irmão? Como é que Deus não pode glorificar o nome dEle, te usando hoje na história como servo dEle, como serva dEle, como filhos amados e filhas amadas do Senhor? Bendito é o nome dEle. Então nós vimos semana passada sobre isso, de que a obra do Senhor é pelo Espírito, de que o caminho estabelecido por Deus não foi pelo modo natural, pela relação de Abraão com Agar, trazendo Ismael, mas pela promessa de Deus. O Evangelho é a promessa de Deus, promessa de salvação a homens e mulheres perdidos, pecadores, que viviam num poço, num tremedal de lama, mas que foram tirados dali, com seus pés colocados na rocha, e tem agora um novo cântico nos lábios, para que muitos vejam isso, fiquem espantados e glorifiquem o nome do Senhor. A glória é só dele, querido. O Evangelho de A a Z é dele, começa nele e termina nele. Aleluia. E na sequência da sua argumentação, Paulo chama a atenção dos cristãos da Galácia no primeiro século e a nós hoje sobre a liberdade que recebemos ao crermos em Cristo e nos submetemos ao seu senhorio. E nós vamos refletir nessa manhã sobre dois alertas do apóstolo Paulo sobre a liberdade do Evangelho nessa passagem que nós vamos ler nesse momento. Gálatas 5, de 1 até o versículo 15. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, queridos? Você crê nessa frase? Você crê nessa palavra? Paulo está resumindo tudo que ele falou até agora. Ele está resumindo o Evangelho, ele está resumindo a obra, o resultado da obra de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Me lembro de Jesus dizendo em João capítulo 8, aqueles religiosos, descendentes de Abraão, naturalmente, se vangloriando da sua posição, do seu pedigree, e Jesus diz: todo o que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí vem um alerta de Paulo: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça
que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, querido? O texto é autoexplicativo. O texto nos convida a refletirmos, a celebrarmos, a nos humilharmos diante da graça suficiente de Cristo Jesus. Mas o texto nos faz alertas. E eu queria pensar, primeiramente, sobre o primeiro alerta que Paulo faz, dos versículos de 1 a 13. Ele nos fala sobre o fato de não podemos perder a liberdade do Evangelho. O primeiro alerta que Paulo faz: não podemos perder a liberdade do Evangelho. Ele diz, literalmente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A ideia no original parece ser até redundante, para a liberdade que Ele nos libertou, mas é uma ênfase. Tanto o verbo como o substantivo estão ligados à liberdade. O verbo utilizado aqui está num tempo verbal no grego que significa uma ação definitiva. Fomos libertos uma vez por todas. Jesus não fez isso parceladamente. E nós brasileiros conhecemos bem o que é isso, né? O que é um carnê, o que é uma prestação, mas a palavra do Senhor diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente na cruz. Não há nada ainda por dever. E aí vem os judaizantes, e Paulo vai usar a palavra jugo aqui. Não se coloquem de novo sob jugo. Vem os judaizantes dizendo, olha, o que Cristo fez por vocês não é suficiente. Vocês têm que voltar à sinagoga, vocês têm que passar pela circuncisão, vocês têm que guardar a lua nova, vocês podem comer isso, não podem comer aquilo, você fica um joguete na mão do inferno. O Evangelho é aquilo que Cristo fez para nos reconciliar com o Pai, é uma notícia. O que aqueles pastores que ouviram a boa notícia do anjo, dizendo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, o que aqueles pastores fizeram para que aquilo acontecesse? Absolutamente nada, eles ouviram a notícia e creram. O Evangelho é a notícia que ouvimos, a boa notícia, que nós estávamos perdidos, separados de Deus, mas nós não precisamos morrer perdidos, porque Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, e pagou a nossa dívida. Ele se fez maldição em nosso lugar, Ele é o nosso substituto, bendito é o nome do Senhor. Nós não viemos aqui pagar dívida, nós não viemos aqui abrandar a dívida, nós não viemos aqui como devedores de alguém que alguma coisa ainda precisa ser feita, não, Cristo já nos libertou, e foi para a liberdade que Ele nos libertou. Bendito é o nome do Senhor. A preocupação de Paulo era de que aqueles irmãos perdessem essa liberdade. As duas frases seguintes são muito importantes e nos trazem duas orientações. A primeira frase de Paulo, depois de fazer a grande afirmação do verso 1, para a liberdade que Cristo nos libertou, é, portanto,
permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Essa é a exortação apostólica. A segunda orientação é: e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por que novamente? Nós temos visto no contexto que os gálatas eram escravos no passado. Capítulo 4, no versículo 8, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, viver na idolatria, viver na licenciosidade, na afronta direta contra Deus é um jugo, mas viver na religiosidade também é um jugo. São dois modos, são dois caminhos de afronta a Deus. Existem aqueles que afrontam a Deus diretamente, dizendo: nós não queremos nos submeter ao Senhor, nós não queremos nos submeter ao teu plano de redenção. Aí vamos adorar fulano, beltrano, vamos caminhar segundo o nosso coração, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. São pessoas que frontalmente se rebelam contra a autoridade de Deus, vivendo segundo o seu coração, representado ali pelo filho pródigo. Quero viver nos prazeres, quero viver segundo a minha vontade, segundo a minha carne, eu não quero me submeter à autoridade de Deus. Mas existem aqueles que afrontam a Deus também com a religiosidade, achando que tem méritos diante do Senhor, e essas pessoas estão, conforme Paulo declarou aqui nesse texto, desfazendo o escândalo da cruz. Eu posso acrescentar, é no meu mérito, naquele grande dia, Deus vai olhar para mim e vai colocar aquela balança maligna, né? Tem gente que crê nessa balança maldita. Ah, pastor, se no final da vida a balança pender para o meu lado, vai dar tudo certo. Joga fora essa balança em nome de Jesus. Porque se houvesse algum outro meio de salvação, Deus pouparia o seu Filho amado, mas a Escritura diz em Romanos 8,32 que Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus poupou o filho de Abraão em Gênesis 22, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus é o próprio Deus. Somente o Filho perfeito de Deus poderia atingir o padrão de santidade e justiça do Senhor. O padrão de Deus não é o meu critério. O padrão de Deus não é o que eu acho. Davi, quando vai levar a arca da aliança, algo bom para Israel, ele não faz conforme a palavra, conforme o padrão de Deus. Coloca num carro novo, os bois tropeçam e alguém morre. Porque não é aquilo que você acha, não é aquilo que o seu coração quer, é o padrão de Deus. O padrão de Deus é Cristo. É por isso que o novo convertido, Paulo disse aqui, nós já estamos lendo nessa carta, quando ele é batizado, ele é revestido de Cristo. Quando Deus olha para você agora, Ele vê a Jesus, louvado seja Deus. Justificados, reconciliados, bendito é o nome do Senhor. Paulo diz: tome cuidado, Cristo nos libertou, para a liberdade foi que Ele nos libertou, mas permaneçam firmes. Ou seja, é muito fácil nós perdermos não a salvação, mas a liberdade em Cristo. É fácil enveredarmos pelo caminho do legalismo, irmãos, é um passo. A gente começa na graça, tanto é que Paulo usa uma figura no verso 7, vocês corriam bem, começaram bem a corrida, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas num determinado momento alguém disse assim: olha, você tem que pagar o preço, você tem que fazer um sacrifício, para acrescentar a cruz. Meu irmão, você não jejua, você não ora, você não se separa para abrandar a sua dívida, você faz isso em adoração e obediência a Deus, por amor a Cristo. Amém, meu irmão? O Evangelho tem uma lógica diferente. Na religião você obedece para ser aceito, no Evangelho você já foi aceito pelo sangue de Jesus, aí você obedece, aí você serve, aí você glorifica. Se você inverter essa lógica, vai ser voltar a viver debaixo de um jugo de escravidão.
Esse mês eu não bati a meta, eu não fiz 30 jejuns, eu fiz só 29. Se Jesus voltar no dia 30, eu estou lascado, estou perdido. Meu irmão, o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Você responde ao Evangelho com gratidão, com consagração, com obediência, com adoração, mas isso é resposta. O amor de Cristo nos constrange. Quando você olha por aquilo que Ele fez, como é que você não vai adorar e não vai servir com alegria? O que mais pode impulsionar você a dedicar a sua vida ao Senhor, a não ser o preço que foi pago? Como diz o autor dos Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Um grande Deus operou para nós uma grande salvação. Bendito é o nome do Senhor. Permaneçam firmes, para perseverarem, para preservarem a sua liberdade em Cristo. Os cristãos da Galácia precisavam permanecer firmes na liberdade cristã, o que no contexto não significava não se deixarem circuncidar. Vejam no versículo 2, ouçam bem que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Permanecer firme, permanecer no Senhor, são expressões usadas por Paulo em outras cartas, que nos traz a ideia de se manter alerta, ser forte, resistir aos ataques, preservar a unidade. Eu chamo a sua atenção para Filipenses capítulo 1, versículo 27. Paulo diz, Filipenses 1, 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Oh, amados, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21, olha que coisa tremenda, olha a grandeza da obra de Cristo no versículo 21 e 22, antes vocês estavam separados de Deus, olha como é que era a nossa antiga identidade, queridos, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vejam a necessidade de permanecermos. Vejam, amados irmãos, que somos ameaçados o tempo todo. E aqueles irmãos cristãos numa região tão importante, tão relevante na Galácia, estavam sendo atacados por um novo jugo de escravidão. Saíram do jugo da idolatria, conheceram o Evangelho e agora estão sendo assediados para enveredarem para um novo jugo, um jugo de escravidão, que sempre coloca dúvida na sua mente, que sempre gera dúvida, será que eu atingi o padrão? Não, o padrão você nunca vai atingir por você mesmo. O padrão de Deus é Cristo, o padrão de Deus é o próprio Deus, por isso só o Filho de Deus poderia pagar a nossa dívida, amém? Nós vimos no capítulo anterior que a justificação pela fé em Cristo nos livra da idolatria e da religiosidade. Agora Paulo vai repetir isso no capítulo 5, no versículo 6, ele vai dizer, porque em Cristo Jesus nem circuncisão. Quando Paulo está falando de circuncisão, ele está falando do paganismo e da imoralidade, e nem a circuncisão, ou seja, as obrigações morais, obrigações religiosas, o legalismo, nem uma coisa nem outra.
Nós não somos justificados nem por uma coisa, nem por outra, mas a fé que atua pelo amor. É muito triste vermos um relato como esse. Imagine alguém dizer para você, você corria bem. E é isso que Paulo está tendo que dizer para aqueles irmãos, com todo o amor, talvez de uma forma veemente, porque Paulo sabia que se ele abrisse mão disso, ele estaria abrindo mão do próprio Cristo, estaria abrindo mão do próprio Evangelho, da essência do Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Paulo chega a dizer, eu queria até que eles fossem mutilados. É um zelo, irmãos, é um zelo pastoral, de você ver gente indo para o buraco, de gente enveredando pelo caminho da religiosidade, perdendo o brilho, a alegria de celebrar a Cristo no seu dia a dia, porque está debaixo de jugo pesado, palavras de maldição, às vezes até de lideranças, que tentam oprimir pessoas que foram livres pelo Senhor. É um perigo, meu amado. Por isso Paulo está trazendo esse primeiro alerta sobre o fato de não podermos perder a liberdade em Cristo. Eles estavam fazendo uma boa corrida. Paulo está comparando a vida cristã a uma jornada, e a nossa vida cristã é uma jornada de fé, de glória em glória, de crescimento no Senhor. Mas ao darem ouvidos aos falsos mestres, eles estavam sendo impedidos de obedecer à verdade. Veja o versículo 7, Paulo termina a segunda parte do versículo. Na primeira ele diz, vocês corriam bem. E aí ele diz na segunda parte, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Voltar ao jugo de escravidão, ser circuncidado, guardar a lua nova, sábado e daí por diante, é voltar a um jugo de escravidão. E mais ainda o versículo 8 diz assim, tal persuasão não provém daquele que os chama, porque aquele que os chamou para a liberdade. Aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, os chamou para viver, para refletir a grandeza da obra de Cristo na vida de vocês. Ao se submeterem à circuncisão, o caminho da autossalvação, estavam anulando o escândalo da cruz. E Paulo está dizendo repetidas vezes que a cruz é suficiente, que nós somos justificados pela fé somente em Cristo Jesus. São princípios da nossa fé, amados irmãos. Eles estavam sendo impedidos de avançar, e dessa maneira eles estavam desvalorizando a fidelidade de Paulo de pregar o genuíno Evangelho em Cristo Jesus. Então, o primeiro alerta está aí no verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando você lê Atos capítulo 15, você vê ali um concílio, uma assembleia, para tratar exatamente disso. E eles repreenderam os judaizantes lá, dizendo, vocês não podem impor um jugo sobre os discípulos, sobre aqueles homens gentios que creram no Evangelho. Aqui o que está acontecendo é isso. São os cristãos judeus achando que são mais importantes, que são mais espirituais do que os gentios. Que para eles se igualarem no mesmo nível espiritual, eles precisavam se circuncidar e guardar toda a trajetória da lei, guardar todos aqueles cerimoniais que já se cumpriram em Cristo Jesus. Não faz sentido. Então, querido, reflita sobre isso. Quem é você agora no Senhor? Quem é você em Cristo Jesus? Livre para adorar, livre para servir, livre para abençoar, para viver a sua nova identidade no Senhor. Não se deixe se escravizar novamente por um jugo de escravidão, em nome de Jesus. Mas há um outro perigo, há um outro extremo perigoso nesse texto em relação à liberdade em Cristo. Paulo vai dizer, não podemos abusar da liberdade do Evangelho. Se por um lado nós não podemos perder a liberdade, Paulo diz, por outro, nós não podemos abusar dessa liberdade. Vejam o versículo de número 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Paulo vai repetir, é uma ênfase no texto, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmãos, o apóstolo quer nos mostrar que a liberdade do medo e da condenação trazida pelo Evangelho nos leva agora a obedecer a Deus. Obedecer a Deus por amor e gratidão.
e não a vivemos como achamos melhor. Nós fomos livres do pecado, mas não livres para pecar. É isso que Paulo está dizendo. Essas ideias, elas não são opostas, elas se complementam. Se por um lado nós fomos livres e não devemos voltar a jugo de escravidão, por outro, essa liberdade é uma liberdade para adorarmos a Deus, para refletirmos o caráter de Cristo. Na semana que vem nós vamos entrar no fruto do Espírito. Aqueles que pertencem a Cristo, diz o verso 24, têm um novo modo de viver. Não continuamos vivendo na carne, baseado na nossa natureza humana. E Paulo então está nos mostrando isso. Agora, nós servimos a Deus em resposta, em gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 6, Paulo pergunta, nós que fomos libertos em Cristo Jesus, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós não brincamos com a graça de Deus. Nós não brincamos com o sacrifício que Cristo estabeleceu. O que Paulo está nos ensinando? Os cristãos estão livres da lei como modo de conquistar mérito diante de Deus, mas não como forma de agradar a Deus. Agora nós buscamos colocar a lei em prática porque a lei reflete o caráter de Deus. Não como meio de salvação, mas como testemunho de que nós adoramos um Deus que é santo, de um Deus que é puro, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso. É o contrário. Não como mérito, mas como resposta. Somos livres para adorar o Deus que nos salvou por meio de Cristo. E mais ainda, Paulo diz, somos livres para servir uns aos outros. Agora nós encontramos uma motivação para servir os nossos irmãos. Fomos amados pelo Senhor, fomos aceitos pelo Senhor. Em nenhum momento servir um irmão é para nós um prejuízo, ou um demérito, ou uma humilhação. Para nós é um privilégio, fazemos parte do mesmo corpo de homens e mulheres que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não estamos preocupados agora com a nossa posição. Lembro lá daqueles dois apóstolos, Tiago e João. Jesus está falando sobre seu sacrifício, se aproximando da ida para Jerusalém para morrer. Era a terceira vez que Jesus já estava dizendo isso em Marcos 10. E eles disseram, Senhor, a gente está querendo fazer mais um pedido ao Senhor. O reino vem em glória, nós não temos dúvida disso, mas quando isso acontecer, nós queremos ficar um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus falou assim, vocês não entenderam absolutamente nada. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Nós servimos agora porque o Filho de Deus nos deu esse exemplo. Quando Jesus quis ensinar sobre humildade, ele não pegou lá no latim, a palavra humildade significa isso, não, ele pegou uma bacia, pegou uma toalha, tirou a vestimenta de cima e lavou os pés dos discípulos. É assim que Jesus ensina. E por que ele fez isso? Sendo o Filho de Deus, fazendo um serviço do mais simples possível, o último na escala das profissões naqueles dias, porque ele era livre, porque aquilo não afetou em nada a sua identidade. Servir é promoção agora, servir agora é um privilégio, servir a Deus com os dons e talentos que você recebeu, servirmos uns aos outros, é uma honra, é um privilégio, querido. Lavar os pés dos discípulos, dar testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor, é uma resposta dessa graça bendita que age no nosso coração, que agiu e continua agindo. Louvado seja Deus. Nós não temos a lei como mérito, nós não buscamos agora guardar a lei como algo que nos leve a conquistar um mérito, um ponto diante de Deus, mas como forma de agradar, de adorar, de refletir o caráter do Senhor. Quando você olha para os 10 mandamentos, você vê ali a grandeza de Deus, a beleza do Senhor, de um Deus que é único, por isso não divide a glória com ninguém, de um Deus que quer que nós vivamos em comunhão. Os 4 primeiros mandamentos refletem a nossa relação com Deus, os 6 seguintes, o nosso relacionamento com o próximo. Por isso honra teu pai e a tua mãe, por isso não adulterarás. Deus está preservando as famílias,
né? E daí por diante, cada mandamento reflete o caráter de Deus. E nós não temos os mandamentos agora como meios de mérito de salvação, mas como o reflexo da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso que João vai dizer na sua primeira carta que os mandamentos de Deus não são penosos. E Jesus ainda em João 14, versículo 21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obedece porque me ama. Não obedece para que seja amado. Não obedece para que seja salvo, mas porque me ama. Porque conhece o meu amor. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, querido? Que nessa manhã você possa celebrar a liberdade que você tem no Senhor. Nós éramos escravos do pecado. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 22, algo muito poderoso das nossas vidas, do que Deus fez. Mas agora, Romanos 6, 22, que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Libertados do pecado, nos tornamos servos de Deus, escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Libertados do pecado, transformados em servos. Ou seja, todas as pessoas servem. Umas servem ao pecado, outras servem a Cristo. Umas servem um tirano, maligno, que veio para matar, roubar, destruir. Outros servem aquele que deu a vida por nós. Quando Golias sugeriu um homem para lutar em favor de Israel, representando a nação, e Davi foi. Davi é filho de Jessé, raiz de Jessé, como diz Isaías capítulo 11, falando de Jesus. Davi arriscou a vida dele. Ele poderia sair morto ou vivo, mas Jesus não arriscou a vida, Jesus entregou a própria vida. Sacrificou-se em nosso lugar, para nos comprar. E agora, libertados do pecado, nos tornamos servos de Deus. Servimos a Deus, servimos aos irmãos, como resposta do Evangelho nas nossas vidas. Amém, querido? Duas aplicações para nós orarmos nessa manhã. Primeira delas, perder a liberdade em Cristo, ou abusar da liberdade do Evangelho. Qual tem sido a maior ameaça para a sua caminhada no Senhor? Talvez na sua vida, abusar da liberdade não seja algo tão difícil. Você tem temor a Deus, um temor que foi estabelecido pelo próprio Deus na sua vida. Mas às vezes a perda dessa liberdade é uma ameaça constante. Por isso que a cada dia nós precisamos meditar, refletir na obra de Jesus em nós. Paulo chama isso de habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A cada dia, queridos, nós precisamos usar a armadura de Deus, o capacete da salvação, porque quando nós passamos por provas, quando nós entramos no deserto, muitas vezes o inimigo tenta colocar dúvidas na nossa mente. Será que Deus ama você mesmo? E aí, se você não está seguro disso, você começa a enveredar pelo caminho do jugo, como se você precisasse fazer alguma coisa para que Deus te amasse. Deus não precisa provar que ama você, querido. Romanos 5,8 diz que Deus já provou o amor dele por você, em que Cristo morreu por você, sendo você ainda pecador. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Descansa nesse amor, mas por outro lado, talvez você esteja sendo ameaçado pelo abuso dessa liberdade. Em nenhum momento a Escritura nos dá uma autorização para o pecado. Eu gosto do Salmo 130, quando o salmista pergunta no versículo 3, Senhor, se observares os nossos pecados, quem é que vai permanecer de pé? No versículo 4 ele diz assim, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ele não diz, contigo está o perdão, para que a gente possa brincar com a tua graça. Quem conhece o perdão, quem conhece o tamanho do sacrifício que Jesus pagou, não brinca com isso. Tem temor reverente, tem adoração, tem gratidão no coração.
Louvado seja Deus por isso. O nosso Deus é maravilhoso, mas Ele também é fogo consumidor, né? Então nós não brincamos com a graça de Deus, porque nós sabemos de onde viemos, o que Ele fez para nos libertar, para quebrar o cativeiro que havia na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor por isso. A recomendação de Paulo, então, é: permaneça firme no Senhor e não se submeta a jugo de escravidão novamente. Não deixe o seu coração te enganar, querido. Descanse tão somente na graça de Jesus, que é suficiente na sua vida. Segunda aplicação: você reconhece que a liberdade para a qual Cristo o chama tem como resultados a adoração reverente a Deus e o serviço aos seus irmãos. Fomos libertos para servir, fomos libertos para adorar, fomos libertos para não pecar, fomos libertos para agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco mais uma vez Lucas 7 aí, porque aquele momento de Jesus com Simão e aquela mulher não sai da minha mente. Jesus diz: a quem muito se perdoa, muito se ama. Né? Por que Simão foi alguém tão indiferente com a chegada de Jesus à sua casa? Não lhe deu um beijo, não lavou os pés, não colocou óleo sobre a sua cabeça, porque Simão não se achava devedor. E Jesus então disse: Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 100.000, outro devia 100. Ele perdoou a ambos. Quando Jesus diz: o credor tem 2 devedores, Jesus está dizendo: essa mulher está perdida, mas você também. Ela pelo caminho da licenciosidade, da libertinagem, e você pelo caminho da religiosidade. São os 2 inimigos do Evangelho. São os 2 inimigos. A libertinagem da mulher era uma afronta contra o Criador, que a criou para a glória dele. Mas a religiosidade de Simão era uma afronta à cruz de Cristo. Eu acho que eu posso, por mérito próprio, entrar naquele céu santo. Só entra quem foi lavado e remido no sangue de Jesus. No reino de Deus, só entra quem nasceu de novo. Pode ser filho do apóstolo, filho do bispo, do profeta, do semi-mediador. No céu só entra filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vamos orar nesse momento? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você já foi liberto do domínio do pecado? Você já foi liberto do medo, do pavor da morte? Você já foi liberto do medo de Jesus voltar e você ficar? A única possibilidade de você descansar espiritualmente é a sua vida estar em Cristo Jesus. Sua vida já está em Cristo. Jesus já é, você reconhece que Ele é o teu substituto, que pagou a sua dívida na cruz. Creia nisso. Celebre isso e viva isso para a glória de Deus. Nós vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quem sabe nessa manhã você ainda não tem essa liberdade, mas hoje o Senhor quer quebrar todo o jugo na sua vida, jugo de religiosidade, jugo do medo, da dúvida, para que você possa receber a Cristo pela fé e viver uma nova vida, um novo tempo na sua vida. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, a igreja está em oração. Em nome de Jesus, eu quero dar uma oportunidade para você se colocar em pé nesse momento. Eu quero receber ao Senhor Jesus como meu Salvador, Senhor. Se você deseja, onde você está, fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Se Deus fala ao seu coração e você quer viver em Cristo Jesus essa nova vida, ser livre do domínio do pecado, do medo da morte, e descansar tão somente no sangue de Jesus em seu lugar, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã, nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Agradeça ao Senhor aí no seu lugar, pela obra de Cristo na sua vida, pela liberdade que você desfruta na presença do Senhor, mas uma liberdade que nos leva a um compromisso, uma liberdade que promove responsabilidade, privilégio e responsabilidade na presença do Senhor, de darmos testemunho da grandeza do seu amor, refletindo o caráter de Jesus nas nossas escolhas diárias, no nosso testemunho diário, em nome de Jesus. Senhor amado, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque nós fomos chamados para a liberdade.
estávamos algemados, Senhor, estávamos cegos, perdidos, separados de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios às alianças, mas o Senhor sacrificou o seu Filho amado e perfeito em nosso lugar. Bendito é o nome do Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor nos fez seus filhos e filhas, o Senhor nos batizou no Espírito Santo para pertencermos ao corpo de Cristo, e agora nós temos o privilégio de servir uns aos outros, de não andarmos na carne, de não darmos ocasião à carne, mas de servirmos um ao outro, Pai, para refletirmos o amor do Senhor nos nossos relacionamentos também. Bendito é o teu nome, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, pedimos que o Senhor venha completar a boa obra daqueles corações que têm ouvido a palavra, mas que ainda não se renderam ao Senhor, que possam desfrutar desse amor, dessa liberdade em Cristo Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?